Olá, hoje nós estamos aqui para rezar pela restauração da sua família, da nossa família. Nós queremos pedir a Deus essa graça. É uma graça participarmos dessa restauração, de deixar como era o original. Não é uma reforma, é uma restauração. Eu começo pedindo a Deus que chegue até você agora, a você que está vendo, que está acompanhando, talvez sozinho ou sozinha, ou já tenha tido a graça de estar junto com o seu cônjuge, meditando junto conosco e pedindo essa graça. Eu gostaria de rezar nesse momento por aqueles primeiros dias do seu casamento. Cada um de nós tivemos um começo. Eu e a Neia nos lembramos sempre desses primeiros momentos e como Deus foi bondoso conosco. Não tínhamos nada. Éramos dois jovenzinhos, unidos por amor que o próprio Deus colocou no nosso coração. Eu quero agradecer a Deus e pedir para que, se naquele momento, naquele começo do casamento, houve alguma coisa que infelizmente não agradou o nosso coração e que porventura esteja ainda aí presente, que Deus nesse momento cure. O começo do casamento, cada um veio de uma cultura, cada um veio de uma educação, cada um veio de uma família, de um pai e de uma mãe diferente. Portanto, chegamos em casa com uma mala. A partir daquele momento, cada um de nós começamos a fazer a mala juntos. Eu trouxe da minha casa algumas coisas, a Neia trouxe da casa dela outras coisas. E isso vem somando ao longo de toda a nossa vida. No nosso caso, 36 anos. E eu peço que o Senhor agora mais uma vez abençoa o que cada um de nós trouxemos. Sim, que o Senhor abençoe cada um daquela história, daquela lembrança que nós trouxemos para o nosso casamento. Porque até os dias de hoje, isso tem efeito. Ainda me lembro dos meus pais, assim como a minha esposa se lembra dos pais dela. Todos eles já estão na eternidade, mas dentro de nós está a história, o legado, o tesouro, a herança que cada um deles deixaram em nós. E uma vez somado tudo isso, iniciamos o nosso casamento. Como foi bom e como é bom nos lembrar e pedir a Deus que abençoe tudo isso, que faça com que essas coisas cada vez mais sejam fecundadas pelo poder do Espírito Santo, da força da Eucaristia. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que na vida de cada casal e de cada família que nos vê e que reza conosco agora, que sejam profundamente abençoados. E como você disse, é uma mala só. Nós chegamos com uma mala. E eu me lembro que ao abrir essa mala, nós encontramos algumas dificuldades. Eu lembro que o meu maior medo era não saber cozinhar. Porque eu fui para o casamento sem saber cozinhar. Trabalhava, estudava e eu me lembro que a minha mãe, a dona Eurides, foi até a casa da dona Benedita e disse para ela: olha, a Neia não sabe cozinhar e também não tem interesse. Só que eu fui para o casamento sem saber cozinhar. E chegando lá, eu deparei com essa dificuldade, que hoje parece ser boba, né? Mas que na época era uma dificuldade. Mas o que eu fiz? Eu me coloquei à disposição de aprender. Então, uma das coisas que eu trouxe para o meu casamento foi a disposição em aprender. Temos dificuldades? Muitas, limitações, mas a disposição em aprender é muito importante. E lógico que não foi fácil. As primeiras comidas foram difíceis, mas depois eu fui aprendendo. E não só a cozinhar, mas a cuidar do Dunga, a saber as necessidades que ele tinha, os desejos, as dificuldades, o trabalho quando ele chegava, o saber escutar o esposo. Muitas vezes o esposo chega em casa e a gente já quer falar. E eu tive que aprender isso também, porque era uma dificuldade em silenciar para ouvir aquilo que ele tinha, aquilo que ele trazia
do ambiente da fábrica, das suas pregações. E quando eu podia, eu ia, mas muitas vezes eu tinha que ficar. E naquele ficar, eu ia detectando quais eram as minhas dificuldades. E a partir dali, eu ia trabalhando essas dificuldades em mim. E hoje eu posso detectar que foram, como ele disse, 36 anos praticamente, né? Dia 14, fará 36 anos. Mas até hoje eu vejo que nós temos dificuldades, mas o importante é estar disposto a parar, a conversar, a detectar essas dificuldades e às vezes, na maioria das vezes, posso dizer que essas dificuldades se tornam caminhos para que a gente possa seguir, para que a gente possa continuar e através dessas dificuldades a gente vá se conhecendo ainda mais e descobrindo grandes coisas entre nós. E com o tempo o Senhor nos deu os maiores frutos da nossa vida, os filhos. Eu quero rezar agora pedindo a Deus que os nossos filhos, que hoje são adultos, e os seus filhos, que talvez estejam ainda pequenos, sejam bebês, que o Senhor os proteja. Que o Senhor venha ao encontro de cada um dos seus filhos, desde aqueles que dão mais preocupação, aqueles que estão longe de Deus. Que o Senhor os proteja nesse momento. Sim, que os anjos da guarda estejam ao redor dos seus filhos, mesmo sem saber onde eles estão, com quem estão, fazendo o quê. Mas que exista agora no teu coração, meu irmão, no teu coração, minha irmã, a confiança de um Deus que cuidou de nós quando nós éramos simplesmente filhos dos nossos pais. Não tínhamos as responsabilidades que nós temos hoje. Dávamos trabalho, causávamos preocupações. E o Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou dos detalhes. Viu os nossos descaminhos, viu por onde caminhamos, viu por onde andamos, viu com quem andamos, o que fizemos, mas mesmo assim o Senhor veio em nosso encontro e fez com que nosso coração se encontrasse com Ele no momento correto da nossa vida, nos livrou de todo o mal, fez com que cada um de nós encontrássemos a alegria do Senhor, que se tornou ao longo do tempo força para cada um de nós. Nós, como filhos, fomos vencedores e nos tornamos os troféus dos nossos pais. Sim, os nossos pais se alegraram com a nossa alegria, nossos pais se alegraram com a nossa conversão. Demos trabalho, causamos preocupações, mas um dia a oração dos nossos pais teve resultado. E hoje eu peço para que a sua oração não se esmoreça, que você continue orando pelo seu filho, que você continue orando pela sua filha, que você não desista. Senhor, não permita que nós como pais, desistamos da oração dos nossos filhos, que sejamos cada vez mais perseverantes na fé, que sejamos cada vez mais apegados a uma devoção à Nossa Senhora, a um título de Nossa Senhora, a companhia de um determinado santo da nossa devoção, para que nossas Eucaristias, que a nossa vida sacramental esteja cada vez mais, junta, fiel a Deus, para que nós possamos, assim como os nossos pais, se alegrar com a conversão dos nossos filhos, com a volta deles para a igreja, com a cura física de cada um deles, filhos que trazem desde pequenininho uma doença incurável, que fez com que o pai e a mãe se tornassem heróis da resistência, pais que estão com os filhos no colo há anos, há décadas, pais de filhos que nós chamamos de especiais, verdadeiros anjos da nossa vida. Que o Senhor continue dando forças a cada um de vocês. E que nós possamos, diante de cada situação, você que é casado há meses, há anos, ou como nós já há 36 anos, que já tem uma história, já tem uma caminhada, você que está começando e que olha que tem um caminho longo pela frente, mas quantas vezes já diante de uma situação, diante de um momento, houve ofensas, houve palavras que desagradam, houve palavras que doem o coração, que causam lágrimas. Muitas vezes você tem que se ausentar daquele momento com o coração cheio de dor,
Mas é aí que nós temos que parar, que nós temos que louvar, que nós temos que muitas vezes pegar o nosso terço, muitas vezes fazer o que a palavra diz, ficar só no quarto, rezar, pedir ao Senhor que acalme o nosso coração, que desacelere os nossos pensamentos e que coloque amor por aquele que Ele mesmo nos deu como companheiro, pelos filhos que muitas vezes não são aquilo que nós sonhamos, mas que nos fazem ser santos. Então, o nosso casamento, a nossa família é um caminho de santidade. Um caminho em que muitas vezes a dor, a ofensa, a mágoa vem, mas o Senhor é maior. E como mulher, eu digo a você que, como eu, precisa estar atenta àquilo que Deus fala. Muitas vezes o silêncio, muitas vezes o acomodar-se, o mostrar o que o Senhor está fazendo na sua vida através do seu testemunho. Quantas vezes a gente encontra mulheres que são maravilhosas, que têm um sorriso estampado no rosto, que têm palavras sábias, mas que se você parar para escutar aquilo que ela tem, você vai falar, essa mulher é assim porque ela é movida pela ação do Espírito Santo. E também ela é movida por aquele que está ao lado dela. Então que eu e que você possamos fazer do nosso casamento um momento de gratidão, de alegria e que aquilo que não é bom, que nós possamos colocar aos pés da cruz de Jesus. Porque Ele com certeza no seu devido tempo vai trabalhar em nós e vai nos ensinar a cuidar daquilo. E nós queremos louvar a Deus pela sua família, pela nossa família, por aquilo que nós conquistamos juntos. Veja quantas conquistas. Veja o que vocês eram quando vocês se casaram. Cada vez que eu olho para aqui, para a Neia, para a nossa história, e vejo de onde nós saímos, da simplicidade de nossas famílias, do caminho que fizemos até os dias de hoje, esses 36 anos que se passaram, quantas conquistas, quantas alegrias, claro, quantas dores, quantas lágrimas, quantas provas duras, mas nós vencemos juntos. Chegamos até onde chegamos porque Deus esteve e está e estará junto conosco. Portanto, eu quero bendizer ao Senhor. Quero louvar a Deus por você, homem, por aquilo que você se tornou para a sua família, pela defesa, por essa sensação que você traz com você todos os dias de ser o provedor da casa, de trabalhar, de conquistar, de querer o melhor para os seus filhos, assim também como vocês, mulheres, são para nós verdadeiros esteios da nossa vida. Aquela mulher que espera, aquela mulher que avança, a mulher que está ali do lado, não só do esposo, mas que acolhe um filho que chora, acolhe um filho que muitas vezes não está realizando aquilo que ele quer, mas é aquilo que no momento ele tem. Então nós mulheres somos aquelas que temos que ter um sorriso, temos que ter uma palavra, mas nós só temos isso quando nós estamos ligados a Deus, quando nós temos um coração agradecido, quando nós lembramos do nosso anjo da guarda, de Nossa Senhora. Eu sempre lembro e sempre peço a Nossa Senhora que ela me ensine a ser aquilo que Deus quer que eu seja na minha família e em todos os lugares por onde eu passo. Que eu seja uma pessoa que agrada em primeiro lugar a Deus, porque agradando a Deus, com certeza, aqueles que fazem parte da minha vida também serão agradecidos pela minha presença. Que a alegria do Senhor, que é para nós força, se instale na sua casa, mandando embora toda desconfiança, infidelidade, vício, todo mal, tudo aquilo que é um ataque, que muitas vezes nós não percebemos, que a força do Senhor cubra a sua casa, que o manto de Nossa Senhora cubra a sua casa. Nesta Ave Maria, nós queremos encerrar e pedir que Nossa Senhora, assim como esteve lá em Caná, na Galileia, no momento que faltou o vinho, esteja aí com vocês agora, para que o vinho da alegria
nunca cabe. Ave Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se você está junto com a sua esposa, com o seu esposo, dá um beijinho nela. Deus abençoe e até o próximo vídeo.